No exercício 2, a tabela a seguir apresenta o consumo médio mensal de alguns aparelhos eletroeletrônicos. Tá? Então, um chuveiro ele consome 4.400 watts. 32 minutos, que é a média diária de utilização dele, ele vai gastar 70 kWh. Uma geladeira de duas portas de 360 litros, ela fica ligada 24 horas por dia. Tudo bem que ela liga e desliga o motor, mas ela fica ligada lá. Então o consumo dela é de 49 kWh, tá? Por mês, consumo mensal. Um televisor fica em média ligado 4 horas por dia, 3 e assim por diante, cada um deles, tá? Então, aqui, para a resolução a seguir, desconsiderar o valor dos impostos. Então aqui a gente não tá vendo imposto de novo. Se uma pessoa possui em sua residência somente um de cada aparelho descrito na tabela e fizer uso deles de acordo com o tempo médio de utilização apontado, qual será seu consumo em quilowatt-hora no mês? E depois em um ano, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, como aqui, tá, está o consumo mensal, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses aqui, certo? Então, a soma de todos esses valores aqui vai dar 174 kWh, tá? Então, qual que vai ser o consumo em um mês? Consumo mensal vai ser de 174 kWh, certo? Em um ano, a gente vai fazer a multiplicação disso por 12. 174 vezes 12 vai dar 2088 quilowatts-hora, certo? Então, em um mês, 174, em um ano, 2088 kWh. E a D, determine uma expressão matemática que possa informar qual é o consumo do chuveiro elétrico com base na tabela em relação à variável mês. Então, chamar de f de x a função. Então, eu tenho 70x. E a variável é mês. Então, se eu colocar um mês aqui, vai dar 70. 2 meses, 140. E assim por diante. Então, essa daqui é a função. Certo? Isso daqui é uma função. Só que aqui está pedindo a expressão matemática. Então, se está falando em consumo, eu posso usar assim, ó, C igual a mesma coisa. 70x. Então, essa é a expressão matemática e essa é a função. Aqui tinha pedido uma expressão e eu pensei que era função, certo? Então, a resposta é essa daqui, ó, C igual a 70x. Aqui, ó, eu vou fazer a C. Então, note que, nesse caso, o total do consumo médio de kWh anual é em função da quantidade de meses. Usando a variável x para determinar os meses, defina a lei de formação das funções matemáticas de pelo menos 3 são funções, de pelo menos 3 eletroeletrônicos que você acredita ter maior uso em sua residência, tá? E aí a gente vai utilizar as notações f de x, e de x e h de x para representar cada uma dessas funções conforme o tipo de eletroeletrônico, certo? Então aqui, ó, a primeira que eu acho que o consumo é maior é
o chuveiro, certo? Então, vou colocar aqui f de x igual a 70x, que a gente já tinha feito anteriormente, certo? Depois, a outra, eu acho que é a geladeira, tá? Eu vou chamar ela de g de x. G de x é igual a 49x. 49x, tá? E por último, que eu acho que fica ligado mais aqui em casa, é o computador. Então, vou chamar de h de x é igual a 10,8 10,8x, certo? Então, essas são as três funções que eu utilizei. E aí ela dá um gancho para o item D, tá? Agora utilize as funções descritas no item anterior, complete os valores na tabela e faça o esboço dos gráficos no plano cartesiano a seguir. Tá? Então, o primeiro aqui, ó, é um mês, tá? Então, f de x, 70 vezes 1, 70. Certo? 70 vezes 2, 140, vezes 3, 210, e vezes 4, 280. A G. Então, 49 para um mês, para 2 meses, vezes 2, 98, 49 vezes 3, 147. E, por último, vezes 4, 196. Certo? E a H, então 10,8 vezes 1, 10,8, vezes 2, 21,6, vezes 3, 32,4 e vezes 4, 43,2, certo? Então eu vou fazer agora o que está pedindo aqui para usar a tabela e fazer o esboço do gráfico, certo? Então aqui embaixo são os meses e aqui o consumo, certo? Então na primeira aqui, ó, eu só consigo fazer de um mês, que é 70. Então essa daqui é a f de x. Ela ia continuar aqui, né? Então essa daqui é f de x. A g de x. Então aqui, ó, 50, o 49 tá aqui, ó. Então pro primeiro mês tá aqui. Então aqui a gente tem g de x e a h de x eu já consigo fazer para mais algum tempo, né? Então o primeiro mês vai dar 10,8, vai dar mais ou menos aqui, ó. Certo? Depois o outro mês vai dar 21,6, ó, vai passar mais ou menos aqui, ó, 21,6, mais ou menos aqui. Depois 32,4, já tá dando aqui, ó, para cima do 32. E 43 vai dar um pouquinho acima, 43,2. Então o gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. F de x, G de x e H de x. Então esse daqui é o gráfico, certo? De acordo com essa tabela aqui. Então é isso. Tem mais algum item? A, B, C, D. Não, acabou aqui. Então é isso. Falou, pessoal.